Você que fica meio duro e fica me resistindo, vai deixar para depois, mas a gente vai se ver. Fechou? O pessoal que está embaixo aí, ó, tenho certeza que muita gente não entrou junto, gente. Por uma questão de condição, não tomou uma decisão. Em nenhum momento eu vi o Pablo falando pague, coloque o dinheiro na frente e entre. Não deixe de entrar. Quem está aqui em cima pode acompanhar o Diego lá? O Diego está lá? Tá, não pode deixar lá. Pode ir lá, depois você pega. E quem não tomou a decisão por causa de condição, gente, não tenha medo não. Não tenha medo. Suba aqui, dá tempo ainda. Em nenhum momento a gente falou de dinheiro. Às vezes você está amedrontado, vou ter que pagar, vou ter que tirar o dinheiro à vista, vou ter que passar um cartão. A gente não falou disso em momento algum. Não deixe de subir aqui por uma questão financeira, tá? Quem está aí embaixo ainda dá tempo. Vocês vão subir aqui agora, vão passar por dentro do camarim do Pablo e vão lá para uma sala para conversar com o time, explicar a tua condição, explicar a tua situação. O time vai analisar caso a caso e ninguém vai ficar de fora, tá? Pessoal que está aqui dentro, só um pouquinho, tá, gente? O evento ainda não acabou. Todo mundo que está falando alto aqui, ó, conversando, a gente está numa transmissão ao vivo, então vamos respeitar o ambiente, tá? Aqui é um local de governo, então quem está aqui dentro, um pouquinho mais calmo, quer fazer network, vai lá para fora, beleza? Entendeu todo mundo? Para quem está em casa, que vai entrar no Zoom, pablomarcal.com.br/Zoom, entra lá no Zoom, que tem uma pessoa lá para responder você também, e quem está aqui embaixo, que não tomou a decisão, que não tomou a coragem, entra ali para dentro ali do camarim do Pablo agora, conversa com a equipe, ninguém vai ficar de fora. A gente nunca deixou alguém não participar do IP porque ela não tinha a condição. Ela tomou a decisão, a gente fez coisas, mexeu o que foi preciso para essa pessoa poder participar do IP. Patrícia está aqui comigo, ela vai dar uma palavra com vocês aqui agora também, e vai explicar um pouco de como ela fez para participar do IP, tá? Então quem está embaixo aí, não deixa, tá? Não deixa a sua condição ficar batendo ali, porque eu sou uma pessoa que, se fosse pela condição, quando eu vim para a Alphaville aqui há 5 anos atrás, eu não teria vindo para cá. Eu vim para cá dentro de um Corsa, com o farol quebrado, com o motor batendo, dormia dentro desse carro, deixei 4 filhos em Curitiba, mas eu vim de lá para cá para tomar uma decisão, para participar do método IP e transformar minha vida. Hoje não, né? Vai completar no dia 3 de janeiro, 5 anos que eu trabalho com o Pablo, que eu sirvo não só esse ecossistema, e não só a vida do Pablo e a família dele, eu sirvo milhares de pessoas através do propósito dele. A minha vida capotou de uma maneira violenta. Hoje eu tenho meus negócios, eu tenho empresas físicas, empresas do digital, eu tenho carros, eu tenho salas comerciais, eu tenho imóveis, tudo porque eu tomei uma decisão. Eu sou prova viva, eu saí de Curitiba com uma dívida imensa, eu saí de lá com um carro velho e em 5 anos a minha vida mudou. E não foi só em 5 anos, em 1 ano já tinha mudado muita coisa. De lá para cá o negócio vem acelerando cada vez mais rápido, tudo porque eu não olhei para minha condição. Um dia eu acreditei numa pessoa que era mais doida que eu, chamado Pablo Marçal, que me fez uma proposta e falou: só entra e veja como vai ser o seu resultado daqui 1, 2 anos. Se não for isso tudo, você pode me cobrar. E de fato meu resultado mudou, não só o meu, como de muitas pessoas. Então você que está aqui ainda no presencial, que está em casa e não tomou a decisão, entra lá, pablomarcal.com.br/Zoom, sobe lá com o pessoal que está lá no Zoom, lá vai conversar com você. E quem está aqui embaixo ainda, gente, toma a decisão, beleza? Patrícia vai dar uma palavra com vocês aqui, que está no Zoom, que está aqui ainda também, e a gente vai encerrar a nossa transmissão. Mais um instantezinho. Tá pronto? Eu tô, lógico. É o seguinte, então todo mundo aí... Valeu, gente. Obrigado aí para todo mundo que gente, antes de mais nada, eu quero pedir para quem tá aqui ainda uma salva de palmas para vocês, vai. Merece. Não, uma salva de palmas, de verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Repete assim junto comigo. Repete assim, ó. Melhor é o fim do que o começo. Quem valeu muito a pena você tá aqui hoje? Levanta a mão. Quem tá explodindo a mente e vai sair daqui para prosperar como nunca? Você que está aí no YouTube, eu quero que você que está aqui também, escreve aí pelo menos 3 ações, três ações que você vai fazer de imediato saindo dessa palestra, desse encontro, dessa aula magna que você teve hoje. Eu quero que você escreva 3, sabe por quê? Se você sair daqui, ou você sair do YouTube, sem fazer nada, eu vou te dar uma notícia. Você vai ficar pior do que quando você chegou aqui. Eu garanto a você. Se você veio aqui, escutou tudo isso que você escutou agora, e você não fizer absolutamente nada, pode ter certeza que você vai sair daqui pior do que o que você chegou. O que você vai fazer? Oi? Ah, você que ligou? Falei, meu telefone está tocando aqui, é um amigo que ligou para confirmar se era meu mesmo, né? É meu. Olha só, por quê? Porque não adianta você se ficar cada vez mais obeso, mais gordo, mais gorda de conhecimento e você não praticar. O conhecimento, ele desperta, mas o que te transforma é a ação, é a atitude.
Então, as pessoas que subiram aqui, elas tomaram uma atitude. A atitude, lembra do que eu falei para vocês aqui no início, que tem experiência de porta e experiência de caminho? Essas pessoas que subiram aqui, elas têm uma experiência de caminho. Elas decidiram caminhar junto. Elas decidiram fazer o método IP. Gente, eu sou suspeita para falar. Ei, sabe quantos métodos IP eu já fiz? 26. Eu estou indo para o 27º método IP. E esse vai ser o último IP antes de eu ir embora para Israel. Patrícia, por que você fez 26 métodos IPs? Porque todos os métodos IPs que eu fui, um foi diferente do outro, e em todos os métodos IPs que eu fui, eu desbloqueei algo. Todos. Em cada um dos métodos IPs, eu descobri um bloqueio. Quer falar alguma coisa, Ti? Eu descobri um bloqueio, eu descobri algo que eu precisava ser curada, que eu precisava ser liberta, que eu precisava abandonar, que eu precisava ressignificar. O método IP é o lugar onde eu ressignifiquei o meu passado. O método IP é o lugar onde eu desbloqueei paternidade, desbloqueei merecimento, desbloqueei escassez. O método IP foi uma virada de chave na minha vida. De verdade, fala assim com a sua boca, ó. Fala assim, ó, fala, a intensidade distorce o tempo. Eu garanto a você que em 2 dias você vai viver e destravar coisas que em 20 anos você não viveu. 20, eu garanto a você. 2 dias de método IP foram mais poderosos para mim do que os últimos 20 anos da minha vida. Porque foi o momento, primeiro, que você para, que você não mexe no celular, e que durante 2 dias você vai mudar os seus drives. Pensa numa coisa poderosa. Você sabe o que é driver mental? Quem está no YouTube escreve aí, ó, driver mental. Driver mental é a sua forma de pensar. Se a sua forma de pensar for errado, o seu resultado vai ser errado. Se a sua forma de pensar for certa, o seu resultado vai ser certo. Então, se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, a primeira coisa que você precisa mudar é o quê? É a sua mentalidade, é o seu pensamento. A partir do momento que você muda os seus drivers mentais, que você ressignifica os seus drivers, só a aula de drivers mentais do método IP, para mim, pagou o método IP. A primeira aula do meu método IP, que foi o método IP 137, foi a aula sobre alienação. Eu entendi o quanto que eu era alienada. E aquilo me trouxe uma clareza, um discernimento tão grande, que eu fui para um outro nível na minha vida. Então, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem tem vontade de fazer o método IP, mas você fala assim, Patrícia, eu queria muito, mas eu não tenho condição. Levanta a mão, que você que não tem condição. Você queria fazer, mas você não tem condição. Você já ouviu no driver chamado condição versus decisão? Na vida você tem 2 escolhas. Ou você viver por condição, ou você viver por decisão. Eu também não tinha dinheiro para fazer o método IP. Eu também não tinha dinheiro para entrar no conselheiro. Eu também não tinha dinheiro para caminhar junto com o Pablo. Mas eu tomei a decisão. E é no momento da decisão que você traça o seu destino. É no momento da decisão que você, de fato, define o seu destino. Então, se você for viver por condição, você nunca vai fazer nada na sua vida. Eu não tinha condição de fazer faculdade. Eu não tinha condição de viajar para 15 países. Eu fiz 15 viagens internacionais só esse ano. 15. Alguém pergunta para mim se eu tinha dinheiro? Não tinha. Eu não tinha dinheiro para fazer 15 viagens internacionais. Só que pensa numa mulher que tem ousadia, coragem, decisão, atitude. E lembra do que eu falei no início dessa palestra? Eu aprendi o poder de coloca o pé e deixa que Deus coloque o chão. Quando Ele te dá a visão, Ele te dá a provisão. É no percurso que você encontra o recurso. Isso é um driver mental. Talvez a sua vida até hoje foi movida, foi ditada por condição. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tem a vida que você quer ou você tem a vida que dá? Você tem a vida que você quer ou você tem a vida que é possível? Porque quem tem a vida que é possível é porque você vive de condição. Só que nunca foi através da sua condição que você mudou de nível. Se você quer mudar de nível de fato, você vai ter que tomar decisão. E quais são as decisões que eu tenho que tomar, Patrícia? Aquelas que dá frio na barriga. Decisões difíceis. Escreve todo mundo assim, ó. O que me leva para um próximo nível
são as decisões difíceis. Eu vou dar um código para vocês aqui que mudou minha vida. Eu descobri que fé não é para você viver uma vida normal. Fé é justamente para os desafios. Você precisa de fé para viver uma vida mediana? Não. Você precisa de fé para viver uma vida de qualquer jeito? Não. Se fé é a certeza das coisas que você não viu e a convicção daquilo que você espera, então, para viver uma vida mediana, fracassada, para viver uma vida de condição, para viver uma vida meia boca, você não precisa de fé. Fé mesmo é quando você vai para um desafio novo. Fé é quando você olha e aos olhos humanos você não tem a menor condição de fazer algo, mas você diz assim, humanamente falando, a Bíblia diz que nós não podemos andar por vista. Não ande pelo que você vê, mas ande pelo que você crê. Então, quando eu olho para uma circunstância, para uma situação, e, gente, na boa, se você olhar para a sua conta bancária, às vezes alguns vão olhar para a conta bancária e vão chorar. Só que não é sobre a sua conta bancária. Talvez com o dinheiro que você construiu na sua vida inteira, talvez você já tenha gasto esse dinheiro, talvez você não tenha nem dinheiro na sua conta, talvez você esteja com um saldo negativo, só que não é sobre o dinheiro que você fez até hoje. Olha aqui para mim, tem que ter uma linha do tempo. A linha do tempo é o dinheiro que eu fiz até hoje. O dinheiro que eu fiz até hoje me trouxe até aqui. Só que você, com os drivers novos, com as conexões novas, com os novos ambientes e com uma nova capacidade geradora de riqueza, você não pode tomar decisões pelo dinheiro que você fez no passado, porque isso é viver de condição. O dinheiro que você fez no passado não vai te levar a muitos lugares. O dinheiro que você fez no passado não vai te levar muito além. Agora, se eu te perguntar, e o dinheiro que você vai produzir a partir de agora? Porque você tem algo chamado capacidade geradora de riqueza. Mas essa capacidade geradora de riqueza depende do ambiente que você está, das pessoas que você conecta, depende dos desbloqueios que você decide ter, depende dos desafios que você decide enfrentar, das decisões difíceis que dá frio na barriga, que você vai precisar ter. Então, existe uma coisa, fala todo mundo assim com a sua boca, fala assim, quem está no YouTube escreve, fala assim, dinheiro novo. Se você for olhar para o dinheiro velho, para o dinheiro antigo, você fica parado. Você fica paralisado aqui, Você não vai para lugar nenhum. Agora, se você olhar para a sua capacidade geradora de riqueza, para aquilo que você pode fazer através de uma nova mentalidade, de novas conexões, de novas decisões, de um passado ressignificado, de uma identidade ativada, de um propósito clarificado. Você tem noção do quanto que você pode produzir? Você tem noção? Olha aqui para mim, até 2019, até 2019, o Pablo tinha 20 mil seguidores. 20 mil seguidores o Pablo tinha, até 2019. A gente está falando de 2025. O Pablo tem hoje 12,5 milhões de seguidores. Até 2019, o valor que o Pablo faturava por ano era não chega o que ele fatura por dia hoje, ou talvez por hora. Só que em 2019 o Pablo era um ser humano, travado, bloqueado, sem conexões, sem ressignificação, sem desbloqueio. Mas a partir do momento que ele entendeu o poder das decisões, que ele ressignificou, que ele conectou com as pessoas certas, que ele fez um network brabo, que ele desenvolveu habilidades, que ele entrou em novos desafios, que ele fez um Ironman, que ele fez 10 maratonas, que ele virou um Ultraman, aí ninguém segura o cara. Você só veio aqui hoje, você não veio aqui porque o Pablo é bonitinho. Sabe por que você veio aqui hoje? Por causa do resultado que ele carrega. Você sabe por que as pessoas estão ali no YouTube assistindo? Por causa do resultado que o Pablo tem. Se não fosse o resultado, ninguém ia estar aqui. As pessoas respeitam o seu resultado. Ninguém precisa amar você. Ninguém precisa te amar, mas todo mundo é obrigado a te respeitar. E como que você faz para ter novos resultados? Você vai precisar ter novas decisões. Você vai precisar se colocar em novos desafios. Não adianta você querer ter respeito sem ter resultado. Fala todo mundo assim com a sua boca. Resultado cura. Mas como que você faz para ter mais resultados? Tome decisões que vai gelar a sua barriga.
Tome decisões difíceis. Vá para um próximo nível. Ei, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse trem de vir palestrar às 6 horas da manhã mexeu comigo hoje. Sabe por quê? Destravou um negócio na minha cabeça. Ei, para quem está disposto a prosperar mais em 2025, não importa se é 6 horas da manhã. Que dia que você imaginou que você ia acordar 5 e pouca da manhã ou 4 e pouca da manhã para estar numa palestra às 6 horas? Ei, eu vou começar, agora vai ser nova cultura no ecossistema. Vou começar a fazer palestra às 6 horas da manhã. Ô, gente, sério, eu estou com a sensação aqui que ainda são 7 horas da manhã. Mas já são 10h43. Porque a gente está aqui desde... Quem está aqui desde as 6? Levanta a mão. Aí, ó. Ei, você acordou 5 horas da manhã, ou talvez 5h30, para estar numa palestra às 6 horas. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Ei, se você fizer isso na sua vida, para os seus resultados, não tem como você não prosperar. Não tem como você não prosperar. Eu pirei de verdade com essa história de chegar aqui 6 horas da manhã junto com vocês para poder fazer uma palestra. Eu falei assim, gente, o que é isso? Por que eu não pensei nisso antes? Ei, por que você não acorda às 6 horas da manhã para correr? Por que você não acorda às 6 horas da manhã para ir para a academia? Por que você não acorda às 6 horas da manhã para planejar o seu dia, ou 4 horas da manhã? Quantas coisas você pode fazer antes do sol nascer e colocar pressão no sol? Como que seria a sua vida se o seu estilo de vida fosse esse estilo de vida de acordar antes das 5 e aprender, conectar? Você conectou com novas pessoas, você aprendeu coisas novas, você explodiu o seu cérebro, você tomou decisões difíceis, você já acordou se movimentando, você acordou hoje para um novo tempo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a minha vida foi marcada no dia de hoje. Vai existir uma Patrícia antes do dia 26 e uma Patrícia depois do dia 26. 26/9, fala todo mundo, 26/9. 26/9 tem que ser uma virada de chave na sua vida. 26/9 tem que dizer assim, ó, eu nunca mais vou viver de condição. Eu nunca mais vou deixar de fazer algo porque eu não tenho dinheiro. Eu lembro que há 2 anos atrás, 2 anos e 3 meses, eu estava no método IP, sentada lá no fundo, uma das últimas cadeiras. E o Pablo fez o pitch para a gente entrar na mentoria, o conselheiro. O valor era 200 mil, 200, tá? Eu lembro que eu dei um murro na mesa, porque veio essa frase do Tony Robbins na minha cabeça. É no momento da decisão que você traça o seu destino. E quando veio essa frase na minha cabeça, eu falei assim, ó, chega. Eu nunca mais vou viver de condição. Eu lembro que eu dei um soco na mesa e eu vim correndo para o palco. Eu nem sabia como que eu ia pagar. Não sabia. Eu não sabia o como. Nessa hora o como não me importava. Só que o meu coração acelerou, o meu coração queimou. E eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui hoje. Se o seu coração queimou, se o seu coração acelerou, dá um jeito de ir. Sabe por quê? Quando o nosso coração, Deus, Ele não fala com a gente através do joelho. Deus, Ele não fala com a gente através do pâncreas. Deus, Ele não fala com a gente através da panturrilha. Deus fala com a gente através do coração. Então, todas as vezes que o seu coração acelera, que o seu cardio acelera, é Deus dizendo assim, ó, é eu que estou mandando, vai. E aí, se eu te der um conselho, eu vou voltar a falar, quando Deus dá a visão, Ele dá a provisão. Quando Deus manda você entrar, Ele paga a conta. Ele é o dono de toda a provisão, Ele é o dono de todo o recurso. Então, se você está aqui, seu coração queimou, vai. Agora, se o seu coração não queimou, não precisa ir, não é para você. Pode ficar tranquilo. Não é para você. Agora, se você sentiu no boot, durante a apresentação, se você sentiu algo queimar no seu coração de você dizer assim, não, eu tenho que ir nesse tal de método IP, eu tenho que estar junto com esse povo, eu preciso fazer parte disso. Se você sentiu isso no seu coração, eu vou dizer para você, dê um jeito de estar. Pare de viver de condição e invista. Eu aprendi que o melhor investimento que nós podemos ter é em nós mesmos. O melhor investimento, e eu vou dizer uma coisa para você, esses 2 dias que você vai parar para fazer o método IP, esses 2 dias é você investir em você, é você investir no seu CPF, e o seu CPF é muito mais importante do que o seu CNPJ. Um CPF pode ter 200 CNPJs. Tem muita gente que se engana, que acha que a sua empresa é maior do que você. Se você achar que a sua empresa é maior do que você, você vai ser sempre escravo da sua empresa. O Pablo tem 64 empresas. Na verdade já deve estar mais, 64 era na minha época de CEO. Agora com o Mateus já deve estar na quase 70. Um único CPF tem 70 CNPJs.
Se o seu CPF for forte, você pode ter 70 CNPJs, mas você nunca pode achar que a sua empresa é maior do que você. E se a sua empresa está maior do que você, é porque você está investindo mais na empresa do que em você. E aí eu te falo, o dia que você quebrar emocionalmente, a sua empresa quebra junto. Porque não são empresas que quebram, são pessoas que quebram. Todas as vezes que você olhar e ver assim, a empresa de fulano quebrou. Não, não, não. Não foi a empresa de fulano que quebrou, foi o fulano que quebrou. Antes da empresa quebrar, é o dono da empresa que quebra emocionalmente, espiritualmente e automaticamente fisicamente. Então não é sobre o quanto